17º domingo do tempo comum, ano B, Capela da PUC de São Paulo. Distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Evangelho segundo João. O cenário do evangelho de hoje é uma referência à Páscoa dos judeus. Jesus passa de uma margem à outra e uma grande multidão o segue. Isso certamente nos remete à passagem do Mar Vermelho, em que havia uma multidão guiada por Moisés. Portanto, é bem claro que o êxodo, que agora está sendo realizado por Cristo, é a passagem para a salvação definitiva, que tem caráter eucarístico. Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova. Cristo quer verificar com qual mentalidade os discípulos o seguem, a antiga ou a nova. A mentalidade velha está enraizada no medo que se implantou a partir do pecado original, cuja fonte é o egoísmo, o desejo de salvar a si mesmo a qualquer preço, e isso se expressa no individualismo. Já a mentalidade segundo Deus é a vida vivida como comunhão. O termo "faça-o sentar" é o mesmo que se usava para as refeições solenes, como a Páscoa, em que as pessoas faziam as refeições reclinadas sobre almofadas porque eram livres. Apenas quem tivesse algum servo tinha esse privilégio, do contrário, ficava sentado ou de pé. Os seguidores de Jesus foram libertos do pecado original, por isso, comeram a Páscoa como homens livres. Os discípulos são chamados a fazer com que o povo se descubra liberto e salvo. Então, os bens deste mundo serão uma realização de partilha que tem como centro o Cristo. A primeira coisa que o Senhor faz nos surpreende. Antes de tocar o pão, Jesus nos faz sentir senhores, enquanto Ele mesmo é o servo e revela que veio para servir. Está aberta desta forma a dimensão do serviço e do senhorio ao mesmo tempo. Cristo se faz servo para que o homem possa adquirir o senhorio que perdeu por causa do pecado. É Jesus e não os discípulos a tomar os pães, fazer a oração e distribuí-los, porque de fato não se trata de uma mera multiplicação, mas de um milagre. Aqui se abre um parêntese espiritual importante. Não se trata somente de distribuir nossos bens para resolver o problema da fome e da desigualdade do mundo. Isso, além de ser impossível, não resolve o problema, pois a salvação é algo muito mais profundo. O menino que o Evangelho nos relembra faz uma oferta a Deus e não a um outro. Nas mãos de Cristo, o mundo, a criação, os bens desta terra voltam a ser o que eram segundo a visão de Deus. Nossa oferta volta às nossas mãos com uma qualidade e uma quantidade diferente, porque em Cristo ocorre a purificação do mundo. Compaixão, partilha, Eucaristia. Eis o caminho que Jesus nos indica neste Evangelho. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Que a Virgem Maria, Mãe da Providência Divina, nos acompanhe ao longo desta vereda. Irmãos e irmãs, Jesus também nos convida a passarmos a outra margem, a nos aproximarmos das situações de necessidade dos irmãos e irmãs. Como na primeira leitura deste fim de semana, a palavra de Deus nos ensina a generosidade da partilha. A segunda leitura, como nos relembra Paulo, nos chama a essas dimensões ou a vivência da humildade, da mansidão e da paciência frente ao mundo que muitas vezes nos oferece o orgulho, a autossuficiência, o preconceito e o egoísmo. Tenhamos o coração aberto ao projeto restaurador da vida que se revela em Jesus Cristo. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre todos nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.